Olha, um absurdo, viu? Mesmo Corinthians e Vasco recusando a mudança de data nos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, a CBF ignorou os Gigantes da Colina e o Timão, alterou a data dos jogos de volta. Vamos falar sobre isso. E hoje a bola rola, e como rola lá no Mineirão, Cruzeiro e Vasco, tudo isso. Esperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E logo mais, às 6h30 da noite, a bola vai rolar. E como vai rolar no Mineirão, Cruzeiro e Vasco, é a 28ª do campeonato, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, antes de falar desse confronto, um absurdo, galera, um absurdo. Primeiramente, foi o Flamengo que pediu alteração nos jogos de volta, porque o Flamengo terá jogadores convocados para a seleção brasileira e também, no caso aí da secada da seleção uruguaia. E isso, eles pediram alteração para que os jogadores voltem e ainda tenha tempo de descansar. Já que a norma orgânica da própria CBF, entre uma partida e outra, tem que ter 66 horas de intervalo. E o Corinthians havia negado, e o Atlético Mineiro envolvido aí com 3 fases decisivas, né? Além da Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro e tem as semifinais da Libertadores, que eles vão enfrentar o River Plate. E também pediram alteração do jogo de volta em São Januário. E tanto o Corinthians quanto o Vasco recusaram. Beleza? Se achava, teve até colegas, Pedrinho bateu de frente. Eu disse aqui, vocês viram no Boa Noite, que eu não consigo me emocionar com isso, até porque o Pedro fez, o que o Pedro fez é que se espera de um presidente, né, faça valer os interesses do Vasco. Agora, tinha que ver se a CBF ia acatar. Dito e feito, a CBF ignorou a vontade dos Gigantes da Colina e do Corinthians e remarcou o jogo de volta na Copa do Brasil. O jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, que seria no dia 17, às 7h15 da noite, foi para sábado, no dia 19, às 4 da tarde. Ah, Thiago, e nessa data teria Vasco e São Paulo pelo Brasileiro. E agora, Thiago, foi empurrado, foi antecipado. No dia 16, o Vasco e São Paulo foi empurrado no dia 16, que cai numa terça-feira, às 7 da noite, lá em Brasília. E Flamengo Corinthians, que é a outra semifinal, foi empurrado para o dia 20, que cai no domingo, às 4 da tarde. Bom, eu não quero ser processado, mas não deixo de pensar que foi para agradar o primeiro clube que solicitou a mudança de data. A CBF argumenta que o horário, a mudança de data teve aval das 2 dentoras nos jogos das semifinais, tanto da Organizações Globo quanto do Amazon Prime. Bom, mas um absurdo, porque
as duas outras partes negaram mudar e não foram ouvidas. É engraçado, bate de novo, que eu vivo dizendo aqui, que o Pedrinho, o Marcelo Santana, o Felipe, antes deles também, o Vasco precisa voltar a ter representação na CBF, que não tem há muitos anos. Por exemplo, aí de novo, porque o Vasco foi simplesmente ignorado. Não é a primeira vez que o Vasco é ignorado. Nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, o Vasco também já havia solicitado mudança, porque teve o Jandeiro convocado pela seleção do Chile e teve o Pumita, convocado pela seleção uruguaia. Tiveram seus pedidos negados, ou seja, o Vasco teve que fretar o voo dos dois atletas que, mesmo cansados, estiveram lá no Paraná. Inclusive o Pumita entrou no jogo, o Jandeiro não entrou. Mas o Pumita entrou, inclusive o Pumita converteu um dos pênaltis das 5 cobranças do Vasco contra o Atlético Paranaense. Mas o pedido do Vasco já aquela partida remarcasse, foi simplesmente ignorado. E agora é o inverso. Aí atenderam o pedido de 2 clubes. Vocês estão vendo a necessidade de o Vasco ter mais força dentro dos bastidores? Mas parece que não se pode criticar o atual presidente, que parece ter um status de semideus. E não é a pessoa, não tô, muito menos não conheço a pessoa Pedrinho. Ele parece ser uma pessoa nota 10. Mas a coisa dentro do rumo da política que deve ser criticada, como os antecessores dele eram criticados por falta de representação da CBF. Absurdo. Novamente o Vasco, como se fosse nada, o Vasco não tivesse nenhum tipo de voz. Então aí, o Vasco, São Paulo, já 16, e Brasília, e Vasco, e Vasco e Atlético Mineiro de São Januário, dia 19. Absurdo. A CBF é uma zorra, aliás, é uma zorra há muito tempo. Teve ex-presidente, 2 ex-presidentes presos, teve um presidente afastado por assédio sexual, ou seja, uma casa da mãe Joana, a CBF. Bom, e hoje a bola rola, como vamos falar de alegria, também a bola rola, e como rola lá no Mineirão, até Cruzeiro e Vasco, o mando de campo do Cruzeiro e Vasco, é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, como preferia, 9ª rodada do retorno, jogo de 2 clubes que já decidiram o Campeonato Brasileiro em 1974, com os Gigantes da Colina fazendo festa, e no turno, em São Januário foi 0-0, agora eles vão jogar pelo retorno. E os 2 times da primeira página da tabela, Cruzeiro 7º colocado, 42 pontos, o Vasco 10º, 35 pontos. Os 2 precisando aí da vitória para continuar aí paquerando o dia 6. O Vasco vem já de 4 rodadas sem pontuar legal, precisa voltar a pontuar legal. E para continuar essa perseguição ao G6, Thiago, a chance mais clara que o Vasco tem de chegar à Libertadores havia Copa do Brasil, concordo, mas mesmo assim tem que continuar perseguindo o G6 no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro é a mesma coisa, eles estão até mais perto de chegar no G6 que nós, mas eles também precisam dos 3 pontos. E nada melhor do que falar da Celeste Mineira,
o Lucas Marques do Mesa Redonda Quadrada de Minas Gerais. Fala aí, Lucas. É, galera, já no lado do Vasco, o técnico Rafael Paiva tem dúvidas sobre a formação da equipe na zaga e no meio de campo e na ponta direita. Na zaga, entre Léo e João Vitor, que será o parceiro do Maicon. No meio de campo, quem será o cérebro do time, entre Dimitri Paerra e Felipe Coutinho. Vai ter ainda jogos que os dois vão jogar juntos, mas ainda não chegou nesse momento. E, então, a dúvida está entre o camisa 10 e o camisa 11. E quem será o ponta direita entre Emerson Rodrigues e o Ryan. O provável time do Vasco que vai ser conhecido, essa dúvida só será esclarecida minutos antes da partida, mas não vai fugir disso. O time do Vasco vai jogar com o Jorginho, Paulo Henrique, Maicon, Léo ou João Vitor e Lucas Pinto, Hugo Moura, Safosa, Dimitri Paia ou Felipe Coutinho, Ryan ou Emerson Rodrigues, Jean, David e Paete serão esses 11 que estarão jogando. Essas dúvidas, mas não vai fugir disso. Esses 11 que estarão jogando lá no Mineirão. Então é isso, galera. Nossa indignação, né? Já que eu já tinha gravado há muito tempo Boa Noite, antes da CBF fazer essa simplesmente ter ignorado 2 semifinalistas envolvidos, um absurdo. E novamente não ouviram o Vasco. Então, até a escalação que a gente vai analisar rapidamente, o primeiro tempo que a gente vai analisar rapidamente, depois a gente vai analisar a partida toda e vamos repercutir tudo que rolar lá no Mineirão. Até mais. E na noite desse sábado, para encerrar nosso Desperta Vascaíno, o presidente Pedrinho e o diretor Marcelo Santana fizeram por vídeo uma nota oficial do Vasco. Veja. Salve, salve galera ligada no Vasco em Velocidade, aqui quem fala é Lucas Marques, sou setorista do Cruzeiro no portal Mesa Quadrada MG e hoje vim trazer todas as informações do Cruzeiro, adversário do Vasco, nesse domingo às 6h30 da noite no Mineirão, em partida válida pela 28ª rodada do campeonato. O Cruzeiro vem de uma semana com mudanças. Na segunda-feira houve a demissão do técnico Fernando Seabra, que comandou um Cruzeiro por todo o brasileiro até aqui, e nesse início também de Sul-Americana até as quartas de final. O Seabra era muito questionado pela torcida e por membros também da imprensa, principalmente por ter uma certa teimosia, umas convicções que ainda já demonstravam, né, não dar certo, insistência em alguns jogadores que já não rendiam. Então isso já minou o apoio que ele tinha da torcida. Ele, por ser um técnico novo também, faz com que a torcida tenha um pé atrás. Mas os 2 últimos resultados do Campeonato Brasileiro, que foi uma derrota para um São Paulo reserva, o São Paulo que pensava no Botafogo até então, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores. O São Paulo também, que era um adversário direto, na verdade ainda era um adversário direto nessa disputa pelo G4, e um empate com o Cuiabá, com o Cruzeiro jogando com um time praticamente todo reserva, minaram um pouco esse trabalho do Fernando Seabra e culminou na demissão dele na última segunda-feira. Vale ressaltar que o Cruzeiro demitiu o Seabra não somente por causa desses 2 jogos, mas o segundo turno do Cruzeiro tem sido muito ruim. O Cruzeiro conseguiu somente 2 vitórias contra o Botafogo fora de casa e contra o Atlético Goianiense. O Cruzeiro tem tido muitas dificuldades.
se esperava um pouco mais, já que a sequência do Cruzeiro no primeiro turno foi muito boa, mas essa do segundo turno tem tido um pouco mais de dificuldades, e com isso a diretoria decidiu por encerrar o trabalho do Seabra e trouxe o Fernando Diniz. Fernando Diniz, famoso, ex-técnico do Fluminense, iniciou seu trabalho nessa semana e fez inclusive a sua estreia pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana diante do Libertad, partida que ficou em 1-1. O Cruzeiro teve muitas dificuldades no segundo tempo, sobretudo pela expulsão do Lucas Romero, volante e capitão do Cruzeiro. O Cássio foi figura importante na partida, fazendo boas defesas, e assim o Cruzeiro conseguiu garantir a sua vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana, encara o Lanús. Agora o Cruzeiro volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, e essa partida contra o Vasco é essencial para essa disputa no G4, já que o Cruzeiro não pontuou nessas últimas rodadas, e além de ver as equipes que já estavam ali brigando direto, o São Paulo, o Bahia, o Flamengo, pontuando, o Cruzeiro tem visto algumas equipes já chegando nessa disputa, como o Internacional, que chegou aos 42 pontos, o mesmo número de pontos que o Cruzeiro tem. O próprio Vasco tem 36 pontos, mas tem jogos a menos, e caso vença o Cruzeiro, ainda consegue alcançar o Cruzeiro. O Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro, que também tem 2 jogos a menos e tem uma pontuação que, caso vença os jogos a menos, também aproxima do Cruzeiro. Então esse jogo diante do Vasco é tratado também como uma decisão por essa disputa pelo G4, já que o Cruzeiro tem esse objetivo no ano de voltar à Libertadores. É um objetivo que o sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, Pedrinho BH, dono da rede de supermercados BH, colocou aí como meta. O Cruzeiro não disputa uma Libertadores desde 2019, e um resultado positivo diante do Vasco, que também é um adversário que está chegando perto para realmente disputar essa vaga no G4, G6, é de suma importância. Falando um pouco sobre o time do Cruzeiro, para esse jogo, o Cruzeiro não vai contar com o seu técnico, Fernando Diniz. Na última partida que ele ainda comandava o Fluminense, ele foi expulso, então para esse jogo contra o Vasco ele cumpre suspensão, seu auxiliar técnico que estará na beira de campo. E o Cruzeiro deve ir para o jogo com a mesma formação, com os mesmos jogadores que jogaram diante do Libertad. O Cruzeiro iniciou o jogo e deve ser o time que iniciará contra o Vasco com o Cássio no gol, o William na lateral direita, a zaga formada por Zé Ivaldo e Vidalba. O Vidalba que tomou a vaga do João Marcelo, que foi um dos principais zagueiros do campeonato no primeiro turno, mas vem de uma sequência ruim. O Vidalba sempre entrou muito bem, sempre quando foi acionado, sempre correspondeu à altura, e agora tem tido oportunidades como titular. Vai iniciar também contra o Vasco. Da lateral esquerda, o Marlon. O meio será composto por Lucas Romero, foi expulso diante do Libertad, conforme falamos anteriormente, mas é um jogador de extrema importância nesse Cruzeiro atual. O Matheus Henrique e o Matheus Pereira, com o ataque sendo formado por Gabriel Veron, Lautaro Dias e Caio Jorge. Então vai ser um jogo que o Cruzeiro realmente vai buscar esse resultado. É um jogo que a torcida também entendeu que é de extrema importância a vitória. Inclusive mais de 30 mil ingressos foram vendidos. Então a tendência de um Cruzeiro que ainda não chegou a estar com essa filosofia do Diniz, mas a gente já consegue ver, pelo menos conseguiu ver nesse jogo diante do Libertad, algumas características, como a saída de bola, como um jogo mais apoiado no chão. O Cruzeiro vai realmente buscar essa vitória diante do Vasco, uma vitória para dar um pouco mais de tranquilidade nessas disputas pelo G4 e G6, se aproximar um pouco mais ali, até mesmo para ir com mais tranquilidade na Copa Sul-Americana. Beleza, galera? Valeu! Todos nós indignados, né, com a CBF. Aí a nota do Pedrinho. Então é isso, galera. Até o nosso... Vamos repercutir tudo que rolar lá no Mineirão entre Vasco e Cruzeiro, né, desde a escalação até a coletiva de imprensa. Até mais.